Fala, visionários! Sejam muito bem-vindos a mais um domingo Conflitos Diários, como se comportar. Hoje não conseguimos por uma questão de agenda às 9, mas estamos aqui, mantendo aqui o nosso compromisso de domingo, certo, Beth? É isso aí, porque o importante é que tenha a segunda-feira para colocar em prática. É isso aí, ou seja, você tem a semana inteira para colocar em prática aqui as ideias, os insights, os ensinamentos, as dicas, os métodos. Cara, presta atenção até o final, porque tem muitas falas que podem te ajudar muito. E para quem tá querendo de paraquedas, aqui esse podcast ele foi desenvolvido para responder a sua pergunta. A pergunta que você tem com aquele conflito, com aquela dificuldade com aquela pessoa no seu trabalho, seja chefe, par, amigo, enfim. Qualquer pessoa que você tenha aí uma dificuldade de lidar esses relacionamentos, né, conflitantes. E aqui a ideia desse canal, desse podcast, é te ajudar a resolver esses conflitos aí, colocando na prática, desenvolvendo habilidades emocionais e gestão dos conflitos de uma maneira muito mais leve, certo, Beth? É isso aí. E hoje nós temos 3 perguntas, viu, É isso Paty? aí, olha, não esquece, curta, compartilhe, faça a sua pergunta. Pô, Patrícia, mas eu quero fazer a minha, como eu faço? Envie no e-mail contato@patriciaquedias.com.br e coloca no assunto eu tenho uma pergunta. E aí a gente vai selecionando as perguntas e vai respondendo, certo? Hoje nós temos 3, correto? Correto, 3 perguntinhas. Então vamos lá, como é que a gente pode te ajudar, visionário? Nós temos um visionário que coloca assim: eu tenho muitos problemas com 2 colegas de setor, mas tem uma que me incomoda muito. Ela grita por qualquer coisa, parece uma histérica. Quando peço as coisas para ela, ela sempre diz que não tem tempo e faz quando der. Como agir? Já tentei sair da empresa, mas tenho muitas dívidas e tenho medo de não conseguir algo melhor. Isso é muito comum, viu? Infelizmente. Agora, você imagina? Você consegue imaginar alguém histérico no trabalho? Deve ser bem complicado. Sei, mas a gente não pode pensar que se a gente tá na sala da nossa casa, né? A pessoa é doida, será? Na verdade, o certo não seria nem ser assim na sala da casa, né? Já pra começar, já. É. Porra, mas histerismo no trabalho é doído. Às vezes, as pessoas, elas perdem um pouco a noção dos impactos que elas causam no seu meio, né? Eu acho que às vezes também elas não têm essa noção de certo e errado, né? Aquele famoso semancol, sabe? Que é desagradável, realmente, principalmente numa empresa. E aí, às vezes, essa mesma pessoa que, na maioria, reclama que tem esse lado histérico, reclama que não tem aumento, reclama que não tem uma promoção, que a empresa não reconhece e tal. São 2 pontos, né? Primeiro que, como é que fica a posição da empresa vendo uma situação dessa, vendo uma pessoa histérica desse jeito? Sim. Já para começar aí. E a própria pessoa também, que, deveria ter, né? Putz, não tô gritando no trabalho. Bom, aqui é o seguinte, né? Eu acredito assim, até que ponto essa colega impacta no seu trabalho, né? Nas suas entregas. É lógico que, ainda que não impacte diretamente, realmente... Não tem nem como não impactar, porque ela... Quando ele pede alguma coisa pra ela tá sempre ocupada. Então, parece que eles têm uma relação. Um depende do outro, né? No caso, ele depende dela. Que é grave, né? Já pra começar aí, então, enfim. Olha, existem 2 casos. Eu acho que existe uma postura bacana de se falar com o líder, né? Olha, existe uma situação um pouco desagradável. Porque às vezes a gente não quer se posicionar com medo de prejudicar a outra pessoa. Mas o que a gente precisa entender é assim, tudo é uma intenção, eu costumo dizer. Porque tem aquela pessoa que vai falar da outra numa má intenção. Na intenção mesmo de prejudicar. A intenção é essa? Se for, não vai, né? Porque a ideia não é prejudicar. Eu acho que todos nós, dentro de um ambiente de trabalho, a gente deveria pensar em corrigir, em ajudar as pessoas, mesmo que... Como é que é ajudar alguém que não queira ser ajudado? Você pode, das 2 uma, ou você pode chegar nessa pessoa e falar, olha, eu não sei se você percebeu, Maria, que o seu jeito histérico de gritar, cara, não é legal isso não é uma coisa que não faz bem a sua imagem. Se é alguém provavelmente muito, talvez rebelde, vai falar assim, cuida da sua vida, não tem nada a ver com isso. Pode ser, mas eu acho que era legal tentar. Tá, viu que não deu certo, tentou, não deu jeito, aí você pode até talvez aí partir para uma
pra chefia, pra liderança, olha, eu não quero prejudicar, eu sei que é o jeito da pessoa, mas é que esse jeito dela impacta demais na minha maneira. Porque todos nós temos uma maneira de trabalhar, de funcionar. Então, por exemplo, pessoas muito calmas não gostam de gente histérica, por exemplo. Ah, sim. Né? É mais difícil, né, de lidar. É mais difícil de lidar. E é ruim mesmo, você falar com uma pessoa que tá o tempo todo gritando, que nem uma louca, né? Tipo, é ruim, é um ambiente ruim. Verdade. Então, acho que nesse ponto era legal conversar com a liderança. Olha, tá acontecendo uma situação chata, eu não quero prejudicar a pessoa, mas é que a postura dela, o comportamento dela é um pouco inadequado para a situação. Então, eu já tentei, já falei uma vez, eu acho que ela não gostou muito, mas se você puder me ajudar nisso, eu acho que nessa hora recorrer a uma ajuda é importante, mas a maneira que se coloca também faz todo sentido, né? Sim. A questão de... Faz diferença no caso, né? Aliás, faz diferença, exato. A questão de pedir as coisas e a pessoa sempre tá dizendo que tá ocupada, que não pode agora. Isso infelizmente, também é normal. Agora, existem algumas técnicas, né? Algumas falas que ajudam muito. Por exemplo, chegar para você e falar assim, Beth, será que você pode fazer a gentileza de fazer isso? E eu preciso até às 5 horas? Ou eu preciso até quarta-feira? Ou preciso até... Ou seja, dá prazos. E será que todo líder, toda pessoa tem sempre alguém acima? Será que ele tem alguém para quem recorrer, para quem pedir? Sempre tem alguém. Se ele não for o líder direto e dono, às vezes acontece também, mas sempre, na maioria das vezes tem. Tem sempre, porque ela pode ter um coordenador, ou um supervisor, ou o próprio líder, que poderia ser. E aí eu tô falando de cargos hierárquicos, né? Não, porque aí seria uma opção, de repente, né? Falar com a pessoa que tá acima dela, sobre ela. Sim, eu acho bem legal, às vezes, falar com a própria pessoa, às vezes, sabe? De colega para colega. Ah, sim, uma primeira tentativa é sempre justo, né? Tentar resolver entre adultos. Né? Eu acho legal, porque, querendo ou não, tudo bem. Às vezes, as pessoas não fazem isso porque não quer o conflito. Ah, eu não vou falar, porque a pessoa vai achar que eu sou isso. Se for amigo, então, né? Amigo no ambiente de trabalho é aquilo que a gente fala aqui, né? Não é muito adequado e tal. Mas acontece, pode acontecer. Mas aqui, na maioria das vezes, as pessoas não querem o conflito direto. Falar, se eu for falar, a pessoa não vai gostar e tudo mais. Mas existe uma maneira... Porque, gente, não tem como no ambiente de trabalho você lidar com tudo que você gosta. Tem a parte chata. Eu já vivi muito isso, de chegar e falar, olha... Pô, a maneira que você tem um comportamento não é legal, pô, melhora um pouco. Tem casos que a pessoa não tá nem aí mesmo e tem casos que a pessoa pode até rever. Se você principalmente tiver uma postura bacana, você pode ajudar essa outra pessoa. Mas se você é uma pessoa que a outra não enxerga assim com respeito, por exemplo, aí talvez ela não vá ouvir mesmo, porque vai levar muito pro pessoal, né? Agora, o dar prazo é importante, voltando aqui. Porque é importante você falar pra pessoa, olha, eu preciso disso até às 5. Ou até segunda, ou até terça. E não que você tenha que usar isso como uma desculpa, mas todo mundo mesmo precisa de um prazo. Você também não vai passar pra pessoa assim, ó, preciso disso aqui pra já, tipo uma pastelaria, que é bem brasileiro, com imposto de renda a gente vê isso, né? É verdade. A gente deixa tudo de última hora. Mas se você puder, olha, eu gostaria... Porque dentro de uma empresa eu sempre falo o seguinte... Quando você vê alguém pedindo, pelo amor de Deus, eu preciso resolver isso pra ontem, porque ele deixou engavetado durante um bom tempo, aí alguém cobrou e agora ele precisa correr pra resolver. E aí o conflito tá armado, né? Porque já começa a confusão, os atritos, enfim. Falta de tempo. Então, assim, olha, uma boa conversa, explica, expõe, que isso te agride, você fala, cara, não é legal, sabe? Eu falo com você numa boa, te peço um favor, você tá sempre gritando, tá sempre, sabe? Não é legal, bacana isso, sei lá... Você já percebeu que isso pode te trazer uma imagem ruim? Faz a pessoa pensar, traz ela pra você. E no sentido de pedir as coisas e ela dizer que tá sempre enrolada, porque eu sei, as pessoas olham o seu próprio bolso, digamos assim, né? A sua própria dor. Às vezes as pessoas elas estão cheias de trabalho, não porque o trabalho é muito, mas é porque às vezes ela se enrola e ela não consegue fazer as entregas. Então é legal a gente olhar o outro também. Olha, meu Deus, se você puder, eu gostaria disso até às 5, porque eu preciso também disso nos prazos e tudo mais. Eu acho que é sinérgico. Cara, todas as tentativas educadas e de proximidade, elas são válidas, né? São bem-vindas. E o ponto, ter medo de perder o emprego, ela queria sair da empresa por causa disso, é isso? Na verdade, ele queria sair do serviço por conta desse conflito, né? E aí ele acaba
pensando, mas tem medo de não conseguir nada melhor, É, de não conseguir se recolocar. quando uma pessoa ela chega no ponto de não aguentar mais o trabalho, é porque isso está sendo muito relevante, isso está sendo muito estressante. Tem que ver se é só isso, porque se for essa questão, sair do emprego por conta disso é delicado, porque você pode lidar com isso em outros lugares. Você vai ficar vivendo, trocando de emprego, que eu sempre falo aqui. Fugir nem sempre é o resultado. Então, né? assim, Melhor resultado. eu entendo, eu juro que eu entendo. Eu sei que conflito é uma coisa chata, e é. Mas mais chato é você viver essas situações e não saber lidar com isso. Então, o buscar lidar, buscar as tentativas de proximidade, elas têm um peso muito menor do que ficar aguentando ou ficar fugindo dessas questões. O medo de você não ser recolocado, pode ser que você esteja passando por um momento de insegurança, onde você não saiba exatamente o que você faz, o que você é, porque, lógico, é claro que ninguém quer ficar desempregado, né? Ninguém quer. Mas, a partir do momento que isso vira um medo, onde você fica no impasse de tomar uma decisão ou não, precisa saber se é só isso. Se o fato de você ter medo de sair do emprego é só o conflito ou tem alguma coisa a mais aí, né? É isso aí. Entendeu? Então, proximidade, conversa é sempre muito bem-vinda, é chata, mas passa. É aquela famosa DR que todo mundo foge, mas que todo resolve mundo muita foge, coisa, que todo né? mundo foge. Bom, vamos lá então para a segunda? Bora. Não gosto da forma que as pessoas agem lá no meu trabalho. Tem pessoas falsas falsa que desdenham dos clientes. Falam por trás e vivem o dia todo falando dos outros. Gostaria de saber se falar com o dono resolveria isso. Às vezes penso em sair. Não aguento mais esse convívio. Muito parecido com o primeiro, só que... Com uma situação diferente, né? Eu penso assim... Sair do emprego, eu sei que as pessoas impactam. As pessoas que estão com a gente impactam. Eu sempre falo isso, né? A gente passa mais tempo no trabalho do que em casa, né? Com a família. Exatamente, exatamente. As pessoas falsas, eu concordo. Não é agradável lidar com gente falsa. Porque quando você está lidando com muitas pessoas que umas estão falando umas das outras o tempo todo, significa que alguém aí não está cortando essas conversinhas particulares dentro da organização. E aí, quando esse tipo de conflito ele aumenta, significa que muitas pessoas estão ligadas, talvez, mais em conversas paralelas do que no próprio resultado, né? Tem lógica. Então, assim, se isso está acontecendo... O que também é difícil, né? Como é que a pessoa evita, né? Porque a gente é ser humano, né? Sim. Se você sabe que de alguma forma aquilo ali agride sua forma de pensar, né? Acho que isso pesa um pouco. Exatamente. Aí vem o senso de... Aquele termo que você usa, né? O herói, né? Não pode falar assim, gente. É o cliente. Você tá sempre tentando salvar as pessoas, né? Das pessoas. É que eu penso assim... Pra eu saber que existe uma fofoca, pessoas falsas, umas falando das outras, eu tenho que estar ligada nelas também. Então precisa ver aí como é que você tá vivendo isso. Porque, por exemplo, se eu ficar muito tempo ligado nessas pessoas, significa que talvez eu esteja menos eu atento, tô me distraindo com aquilo que eu estou criticando. Então, se é uma pessoa que, por exemplo, você, sei lá, tem um setor aqui do meu lado e fico o tempo todo prestando atenção na conversa e não foco no que é meu, isso realmente vai me incomodar. Se é uma pessoa que vai falar de você de outra pessoa, cara, corta. Tipo, olha, desculpa, eu tô muito enrolado com algumas coisas aqui, eu não consigo falar agora. A gente pode conversar depois? É o famoso... esse é o momento que eu acho que enrolar cabe. Você tá enrolando a pessoa pra você não dar asa pra essas conversas. Porque gente falsa, na verdade, elas vão ter em todos os lugares, né? Infelizmente, vão ter em todos os lugares. É uma triste realidade, né? Isso na verdade, é até um sinal bom de que não se mistura. Porque você já viu que vai dar pau. Né? Agora, vamos lá. Vamos fazer um exame de consciência aqui. Será que você não está dando muito peso para essas pessoas? Agora, se é uma empresa com 30 pessoas, exemplo, e as 25 pessoas forem assim, exceto você mais 4, tudo bem. Aí vale a pena repensar se esse ambiente é um ambiente que te cabe, né? É verdade. Agora, faz uma avaliação. Avalia o seu cargo, avalia a sua evolução lá dentro.
como você entrou, como você está e como você quer chegar, essa empresa vai te dar Esse suporte, né? exatamente, né? Ela vai fazer, ela é a empresa, ela é um barco que vai fazer você chegar no seu destino e de repente focar mais no que você precisa fazer. Será que não iria te ajudar? Eu acho que se você começar desse início, você já vai ter uma resposta interessante, né? Porque na verdade as pessoas entendem, né, que o emprego às vezes é tudo na vida deles, mas a gente precisa realmente pesar isso. Muita gente tem esse problema de não estar feliz por coisas assim como essas que a gente ouviu agora dos dois primeiros, né, funcionários. E você vê que as pessoas querem sair por conta dessas questões. E é muito comum, ou a pessoa sai e fica trocando de emprego toda hora, ou trabalha sofrendo com uma coisa que dá para resolver, né, Paty? Dá pra resolver. Agora, visionário, não é porque a gente diz que é comum que a gente tá dizendo que isso é normal no sentido de você ter que tolerar. Ah, sim. Comum e normal são coisas diferentes, né? A gente só precisa entender 2 pontos aqui. Por exemplo, o que a gente precisa entender é se isso realmente tem uma proporção gigante onde todas as pessoas, incluso as pessoas mais importantes da organização, aqueles onde eu possa Pedir socorro? onde eu posso me apoiar. Se essas pessoas fazem parte desse pacote, aí é importante sim você avaliar a sua estadia lá. Aí você tem que começar a pensar, mas lembrando sempre que sempre terão essas pessoas. O importante é você pensar que onde tem uma maior parte, né, onde a maior parte é dessa forma, aí rever, é importante rever. É importante rever. Certo? Certíssimo. Vamos pro terceiro, então? Bora. Patrícia, assisti uma live sua. Olha, nós temos visionários que acompanham a live. Olha, Isso muito é legal. bom, visionário. Porque cada conteúdo é diferente, né, Paty? Show, isso é verdade. Lá Totalmente você dá diferente. dá ferramentas. Totalmente diferente. Patrícia, assisti uma live sua onde você ensinou como se posicionar com o nosso líder. Gostei das dicas, vou fazer, vi como uma nova oportunidade de melhorar a relação entre nós. Eu, na verdade, tenho muitos problemas de relação com ele. Ele é frio, não reconhece nada do que fazemos e vive dizendo que quem não faz a qualquer momento poderá ser demitido. Tenho 4 anos lá e não sinto que estou evoluindo. Não sei se eu tentar me aproximar ajudaria. O que fazer? Olha, primeiro, o fato, eu acho que eu vou um pouquinho de trás para frente, né, antes de chegar na frieza. Quando a gente sente que a gente não evolui, na verdade, existem 2 pontos. Primeiro que é importante a gente não jogar isso para a empresa. A empresa ela tem que andar junto com os nossos sonhos e desejos e metas. Tipo isso. Eu, por exemplo, já trabalhei eu fiquei muitos anos numa empresa que não era formadora. Tem muitas, né? Tem muitas empresas que não são formadoras. Então, assim, o que não é uma empresa formadora? É aquela empresa que ela não vai te impulsionar a crescer, ela não vai, de repente, contribuir com um salário melhor para você fazer um curso, ou vai te pagar um curso, ou ela vai estar sempre provocando situações para que você avance, que não coloque líderes formadores, que te impulsione, que te instigue a evoluir. Geralmente são as pequenas e médias, né? Que estão dentro desse perfil. Sim, sim. Não, as grandes também. Não, ao contrário, na verdade. Às vezes as pequenas nem tanto, né? Não tem tanto esse perfil. A média e grande tem mais esse perfil corporativo, no sentido de monta ali os cursos, dá treinamentos, né? Então impulsiona, isso, né? Impulsiona. Tem cargos e salários, ela tá sempre, é uma empresa que sempre está participando ali, os funcionários de, olha, hoje eu tô assim, amanhã eu tô em tal lugar, então isso impulsiona, e tem aquela liderança que ajuda, tem todo esse contexto, mas não são todas. Então, veja, é claro que seria uma delícia se a gente estivesse numa empresa com essa gestão formadora, mas pensando em que nós ideal e real, veja, eu vejo daqui a alguns anos uma maioria da empresa sendo assim. Isso é muito novo.
Ah, sim. É Não, que eu acho que a é velocidade inevitável, né? do nosso crescimento empresarial, ela vem crescendo significativamente. Sim. Então, assim, muitas coisas que não se olhavam antes para dentro da organização, hoje passa a olhar. Então, é que a velocidade da nossa pressa, do que a gente quer como resposta, ela é maior do que as mudanças que vão acontecendo no mundo corporativo. E cria esses conflitos, essas questões desgastantes que acontecem lá dentro. E geralmente é quando há uma necessidade, né? Aquela história lá do atropelamento, lá do asfalto que você conta, né? Ah, É, eu falo muito isso. O que acontece é assim, como é que funciona? Vamos falar do Brasil, né? Como funciona o brasileiro? Então, você tem lá a sua rua, seu bairro. Aí você vai lá na prefeitura e pede uma lombada porque ali tem uma quantidade X de criança e os carros passam com uma velocidade muito grande. E você vai pedindo e passa anos pedindo. Um belo dia alguém é atropelado. Aí você vai lá, volta, aí o pessoal, tá, vamos ter que fazer mesmo. Aí coloca lá um mínimo de velocidade, mas não colocou a lombada. Aí uma criança morre atropelada. Aí no dia seguinte a lombada já tá lá. sim. Precisa esperar, né? A Às necessidade, vezes a precisa demanda. esperar, exatamente. Então, e aí você falou um termo muito legal que é necessidade. O que acontece? Quando você não está numa empresa formadora, por que eu tô falando isso? Porque você disse que não se sente evoluindo. Como é que você está buscando a sua intelectualidade? Porque você pode muito bem buscar essa evolução e aplicar o que você vem aprendendo lá dentro. Você pode criar uma necessidade de você colocar isso em prática ou até mesmo perceber quais são as necessidades que de repente essa empresa tem e contribuir com isso. Se o chefe é frio, se ele é um cara assim muito, né, apático, digamos assim, porque tem. Porque, lógico, o ideal de toda liderança seria não aquele cara do uhul que te impulsiona e, né, isso aí. Não agrega, né? Isso não quer dizer tudo, né? Isso ainda não quer dizer tudo. Quer dizer assim, o líder que forma, ele tá sempre acompanhando, ele vê sua evolução, ele te dá feedback, mas esse é o melhor dos mundos. E a gente não pode contar que os lugares tenham pessoas assim. O fato dele ser frio, que não justifica, mas explica, pode ser um momento difícil que ele esteja passando na vida pessoal, pode ser um momento difícil que ele esteja passando na própria empresa. Às vezes as Às vezes é pessoas... característica dele também, né? Eu ia falar agora, às vezes é característica, de repente ele tem esse perfil e nunca ninguém deu feedback pra ele, nunca ninguém disse pra ele que ele tinha esse jeito, e ele acha que tá indo bem, porque tem isso também, a pessoa acha que tá indo bem. E se for o jeito dele, não vai ter o que mudar, né? Não vai. O máximo vai ser você ir lá, conversar com ele, falar, olha, eu sinto que o seu perfil é um pouco mais... Né, mas existem algumas coisas que eu gostaria de saber. Eu acho que integrar. Porque quando é fácil a gente querer sair se a gente não tentar. Se você tentou, analise as tentativas. Veja como você colocou isso. Veja como foi. Porque é muito prático. Né, a gente querer sair. A gente vai no que é mais rápido mesmo. Cortar uma pela raiz. Exatamente. Né? Mas como eu disse, eu trabalhei numa empresa anos assim, que eu não me sentia evoluindo. Mas por que eu não me sentia evoluindo? Porque a empresa não fazia, eu também não estava fazendo. Um belo dia eu decidi virar esse jogo. Falei, não, eu vou buscar. E ao buscar, apliquei algumas coisas, deu muito certo. Chega aquele momento em que você aplica, fica e evolui, ou que você evolui num nível que você fala, tá, agora tô passando pro próximo nível. Deu pra entender? Respondi aí? Tem mais alguma coisa em cima? Não, esse é o último. E acho que hoje, né, a gente tem muitas pessoas sofrendo por problemas com pessoas no trabalho. Muito, tem gente que adoece até. Sim, e aí a gente tem 3 tipos de reações que a gente vê muito constantemente, assim, né, nas notícias e até em casos próximos. A pessoa fica doente, né, problemas de saúde que às vezes ela não percebe que vem dessas questões. Às vezes elas têm uma convivência pesada, fica sofrendo calado porque precisa. Ambiente tóxico, colegas tóxicos, né? Exatamente. Ou fica trocando de emprego o tempo todo, que também não é legal, nem para carteira, nem para o registro, nem para história, porque você acaba não construindo você não nada, fideliza, né? Você não aterriza aquela experiência, né? É legal você aterrizar a experiência. Até para levar para o próximo, né? Você Sim, traz aquilo. Então as sim. empresas até ficam com essa preocupação. E isso é legal, né? Você tem alguns clientes assim, né? Que hoje, de empresas que fazem esse processo de ajudar os funcionários Sim, nos seus tem. processos individuais, nas suas evoluções. Porque, gente,
E não significa que lá não tenha problemas. Tem. Não, claro que mas não. tudo depende de como a gente lida com isso, como a gente enxerga isso, né? E quando a empresa olha para o funcionário, porque não é toda, não é uma obrigação da empresa, mas claro que eles também percebem que esse turnover, né? Essa troca toda hora, né? Cada hora vem um funcionário para trabalhar, também não é bom para a empresa, né? Até a pessoa acostumar, até ela se habituar à rotina da empresa, até ela pegar o serviço, demanda um tempo e todo tempo para a empresa é dinheiro. Sim. Então, algumas empresas já conseguem olhar isso. E cada vez mais, e quando a sua empresa não olha para isso, você precisa olhar. Como a gente disse aqui, né? Muita gente passa mais tempo na empresa do que na sua própria casa, com a sua família. Então, tem que ser um lugar sadio, né, Paty? Não, inclusive, eu fiz tem um vídeo, eu vou deixar aqui 2 vídeos falando sobre colegas tóxicos, né? Essas questões de como se comportar. Vou deixar aqui na descrição para te ajudar aí. Mas vale lembrar o seguinte, que é ruim, realmente é ruim você estar num ambiente que você não sente que as coisas não andam, que as coisas elas não se acertam. Mas aí a gente tem que medir a nossa velocidade, o que a gente quer, o que a gente busca. E tá muito nesse vídeo que eu fiz a semana passada. Se o que de fato você quer, essa empresa pode dar, ou você pode criar uma oportunidade ou fazer a empresa enxergar que ela precisa disso. Isso que você falou é importante. Às vezes Deu não pra da cultura da empresa, né? Às vezes não é. E às vezes... Ela só o que acontece hoje? Feito, tem né? gente que fica matando... Eu mesmo já queria que... Cara, às vezes a gente quer que uma empresa elefante seja um pavão. E não vai. Não vai. A gente fica insistindo. É como se a gente quisesse uma relação, que a gente quisesse que alguém fosse do jeito que a gente queria. É isso que eu ia falar agora. A relação, né? Isso acontece muito na relação muito pessoal, comum, né? Muito comum. No casamento, no namoro. Você quer que a pessoa seja uma coisa que ela não é. Então, ou você se contenta, que aí vai o mesmo conceito para a empresa, né? Ou você se contenta e com o modo com que ela funciona, e você se adapta a isso e vê ganhos, claro. Sim, eu tenho isso, aquilo que vale a pena, então eu vou me contentar com ela do jeito que ela é. Ou você muda de empresa, ou no caso do relacionamento, né? Procure uma pessoa dentro do que você espera, porque ninguém muda assim, né? Se é da cultura da empresa, de repente, não ser formadora, querer apenas que os serviços sejam executados, ou você vai ter que fazer uma busca individual, como, né, os mentorados que acabam vindo buscar uma ajuda para saber como lidar e o que pode ser feito para não sofrer, para não trazer isso para a matéria, né, para o corpo e também para a vida, para a família, porque não tem como não, né? Ou você realmente procurar uma empresa que tenha o perfil que você quer, porque tem, né, Paty? Sim, então, total. Mas é isso, para lidar com colegas tóxicos, procura ter um pouco... respira fundo e vá conversar com a pessoa. Pessoas apáticas, elas existem, frias, e às vezes não é que é fria, às vezes é um perfil mais analítico, pessoas que não gostam muito de conversar, mas às vezes são excelentes pessoas, às vezes você pode encontrar ali uma excelente pessoa. Isso não é uma regra, porque às vezes você encontra pessoas muito legais e que dão feedback, que fazem tudo e são pessoas falsas, que nem o nosso colega aqui, visionário, disse. Sim. Então, nada é uma coisa só e a gente tem que se blindar em cima do conhecimento, usando emocionalmente de uma forma inteligente de lidar com essas pessoas para que isso não nos fira e não nos agrida. E claro, lembrando que tudo aquilo que eu busquei, que eu sei e que eu posso buscar, onde eu posso aplicar. Se você entender isso, as coisas elas começam a se fechar para você. Certo? Certíssimo. E visionário, você que queira aí deixar a sua mensagem, deixa um breve relato dos conflitos que você vive, como a gente pode te ajudar, o que você mais deseja resolver, no contato @patriciaquedias.com.br. No assunto, eu tenho uma pergunta. Se esse domingo não foi respondido, calma que vai chegar lá, que a gente tem bastante aí na fila. Exato. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de deixar aí o seu comentário, o que você achou, se fez sentido. E tamo junto no próximo domingo na jornada e terça-feira nossa live aí das 20 horas. Vai tá boa. Certo, Beth? Certíssimo. É isso aí. Um forte abraço, tamo junto e até. Até.